Neste vídeo nós vamos ver como funciona o componente pivô, que é esse componente aqui, o segundo que a gente tem na nossa navbar, que tem o símbolo de soma. Esse componente ele pode ser usado para a gente demonstrar dados de forma de cross table, ou seja, a gente pode cruzar informações. Por exemplo, a gente pode criar aqui um pivô que demonstre os resultados de vendas de acordo com cada vendedor, cruzando a informação mês a mês. Quando a gente expandir esse item do mês, a gente pode ver o dia e assim por diante. Também dá para a gente utilizar o pivô para fazer um DRE, por exemplo, um comparativo de fluxo de caixa, despesas, custo, ganhos, lucros e outros itens. Vamos criar aqui então, vou clicar nele, vamos aqui adicionar valor, coluna e linha. Em valores, a gente pode definir campos de valores, em valores mesmo monetários ou em quantidades. Então, vou definir aqui um campo de venda. Em coluna, nós podemos definir campos de texto ou campos de data. No caso aqui, vou definir um campo. Vou definir o campo grupo. E em linhas também, nós podemos definir campo de texto ou campo de data. Então, vou clicar aqui em adicionar linha e vou colocar meu campo de data. Reparem que quando eu coloco a data, o sistema automaticamente preenche aqui como ano. Só que no caso, eu quero que meu intervalo de data aqui represente para a gente o mês. Clicando fora aqui do pivô, a gente vê que já foi montado para a gente uma tabelinha aqui, onde a gente consegue ver o valor de venda linha a linha, de acordo com os meses. Dessa forma a gente montou um pivô que tem uma visão mais simples, mas a gente pode incrementar isso aqui. Então vamos lá. Vou clicar aqui. Vamos adicionar aqui, em coluna, mais um campo. Então vamos pegar aqui o campo Estado. Adicionando esse campo aqui Estado, ao segundo item aqui da coluna, a gente percebe que clicando aqui no pivô, conforme eu expando aqui minha linha, né? Vou expandir minha linha A aqui, ó. A gente vai ter qual que foi a venda de acordo com o estado da linha A. Assim por diante, se a gente for abrindo os outros itens. Dessa forma, a gente pode criar aqui N condições, N colunas ou N linhas. A gente poderia expandir aqui para depois do mês a gente poder ver o dia. Ou a gente poderia começar vendo em ano, depois trimestre, mês, dia e assim por diante. Voltando aqui para o nosso campo de venda, nós temos algumas opções aqui, ó, clicando em opções, que é a definição do título, e se a gente quer mostrar valor, sim ou não, mostrar totais, sim ou não, e totais gerais. Então, os totais seriam os subtotais que a gente tem de acordo com a linha. Então, quando a gente fecha todas as linhas aqui, a gente tem os subtotais. E os totais seriam os totais gerais que a gente tem aqui no final, tanto na linha quanto na coluna. Vou clicar aqui em venda então. Opções, a gente pode definir esses itens. Em formatação condicional, a gente pode criar alguma regra. Então eu vou adicionar aqui uma regra. Vamos aqui adicionar então uma formatação condicional. Vou criar aqui uma formatação condicional nova. Vamos utilizar aqui alguma dessas opções já prontas. Vou utilizar aqui a opção de superior e inferior. Vamos pegar os primeiros N aqui. Então vamos pegar aqui, escolher um ícone. Pode ser a cor também. Nesse caso vou escolher um ícone. Escolher a flechinha para cima, para todos os 5 primeiros valores estarem com a flechinha para cima aqui. Aqui em diversos, a gente pode escolher o modo de inserção, ou seja, se vai se aplicar a coluna, a linha, se a inserção é automática ou não. Então aqui a gente pode escolher os níveis. Por exemplo, o primeiro nível seria o nosso campo de grupo aqui, de linha. E o nosso segundo nível seria o campo de estado. O último nível seria o campo de estado. E todos os níveis, a regra é aplicada tanto para o primeiro quanto o segundo e assim por diante, para quantos níveis a gente tiver no nosso. Vou deixar ela aqui em diversos, a gente vai deixar como automático aqui em todos os níveis, para ele aparecer as flechinhas aqui no nosso pivô. Dessa mesma forma, a gente poderia criar N regras aqui, se tiver abaixo da média, se for acima da média e assim por diante. Também podemos criar uma regra personalizada, comparando um campo de venda com o campo de meta, ou comparando o nosso custo com o nosso lucro e demais itens. Na segunda opção aqui, interatividade, a gente tem a opção de ignorar o filtro principal
ele já vem como desligado, a gente pode manter aqui um ligado. E no item aqui de opções, a gente pode apresentar a descrição do título, que a gente pode alterar o layout para compacto ou tabular, totais de coluna, a gente pode deixar aqui como desligado, caso a gente não queira, totais de linha, posição de totais da coluna, se é próximo ou é distante, ou seja, se ele vai aparecer no final o total geral ou no começo da descrição da coluna. Posição de valores, se ele vai estar em coluna ou em linhas, então se a gente altera para linha, o valor ele é reposicionado aqui na tabela para a gente. Só que para isso a gente precisa ter mais de um campo de valor, então vou arrastar mais um campo aqui para a gente ver essa opção. Então vamos colocar aqui o custo, por exemplo. E vamos reparar que agora o valor ficou de outra forma, né? Ó, o valor não ficou mais em coluna, ficou em linha. Ficou na frente do nosso campo venda e do nosso campo custo. Se a gente retornar aqui em layout e colocar como colunas, o valor vai ficar igual ao modo inicial. Porém, agora, como a gente colocou mais um campo, que é o campo de custo, a gente vai ter duas colunas aqui de venda e de custo. A última opção que a gente tem do pivô, a gente pode utilizar para converter o pivô em algum outro objeto, em um gráfico, em uma tabela, ou em algum outro tipo de objeto que seja interessante aqui. Esses são os principais itens aqui do pivô, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.